Olá, tudo bem? Vamos aqui começar mais um desafio do Circuito do Tricô. Desafio para quem nunca pegou nas agulhas, mas quem está assistindo esse vídeo com certeza já sabe fazer um tricô. Vamos lá! A peça de hoje do Circuito do Tricô é essa bolsinha multiuso que você consegue carregar agulhas, você consegue, usa como necessaire dentro da sua bolsa e num tricô muito lindo em tricô mosaico. Hoje nós vamos aprender um pouquinho dessa técnica e como fazer essa bolsinha multiuso. O que nós vamos precisar? 2 cores de fios. O fio que você tiver em casa, você não vai usar nem 50 gramas de fio. 2 cores de fio da mesma espessura. Esse fio aqui tem 14 voltas por polegada. Você pode usar uma ferramenta como essa para medir quantas voltas o fio dá numa polegada. E aqui você tem, esse fio tem 14 voltas por polegada. Você pode medir na sua casa se o teu fio tem a mesma espessura para fazer o mesmo número de pontos que eu vou mostrar nesse vídeo e obter uma bolsinha desse tamanho. Qual agulha que nós vamos usar aqui? Para esse trabalho nós vamos usar uma agulha 4,5, o desenho, o gráfico, um marcador de pontos, tesoura e uma agulha de costura. Fita métrica também você vai precisar na hora de medir o forro dessa bolsa. Vamos começar então? Para começar, eu vou explicar para vocês como funciona o gráfico. O gráfico tem uma cor dominante e uma cor secundária. A cor dominante vou representar aqui pelo rosa e a cor secundária pelo claro. Para essa receita, vamos começar a montagem com a cor dominante e vamos trabalhar a cor clara como cor secundária. Você escolhe qual cor dominante você quer. Você quer amarela ou quer a cinza? Você quer escura ou a clara como cor dominante? Para esse vídeo, eu vou escolher a cor amarela como dominante. Então, vamos trabalhar aqui nesse gráfico. A carreira de montagem amarela e todas as carreiras que nesse gráfico aqui tem essa guia. O rosa significa que eu vou trabalhar com o amarelo. Quando você estiver trabalhando o amarelo, o cinza vai ficar do lado direito à espera. Quando você estiver trabalhando o cinza, o amarelo vai ficar à espera. Você vai trabalhar uma cor de cada vez por 2 carreiras. Para fazer o desenho aqui, eu vou explicar em cada carreira para vocês. A carreira 1, você vai tecer ela em cinza e vai repetir a mesma carreira na carreira 2. A carreira 3, você vai tecer ela em amarelo e vai repetir a 4 e assim por diante. Quer dar um print no gráfico? Vou fazer um zoom. E você faz o print desse gráfico para utilizar à medida que você for tecendo. Vamos montar os pontos então? Para montar os pontos, você pode usar um cabo de 40 ou maior e fazer o laço mágico. Eu estou usando as agulhas da Clover, que vem nesse kit, agulhas de 10 centímetros, por isso que tem o cabo de 40. A montagem vai ser uma montagem normal, tá? Vamos montar 80 pontos na agulha. Eu vou montar na agulha de 5 milímetros e depois eu passo para a agulha de 4,5, porque minha montagem ela é bem apertadinha. Então, vou montar 80 pontos e volto aqui. À medida que eu vou montando os pontos, como são muitos pontos, de 10 em 10 eu coloco um marcador.
Então, aqui eu já sei que tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60. E conto de 10 em 10. 6, 7, 8, 9, 10. 70 e monto mais 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quase que vai dar. 9 e o último. 9, 10, 80. Então, aqui entre os marcadores eu sei que tenho de 10 em 10, eu não preciso ficar recontando. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Agora eu vou fechar esse círculo e vou fechar na metade aqui, 4, 40. Vou fechar esse círculo e vou tecer uma carreira em meia. Tem que ter o cuidado de que todos os pontos fiquem para o lado de dentro. Vou colocar o marcador diferente para o início. E vou começar a tecer uma carreira em meia. Trago o cabo bem pertinho, para não ficar espaço entre o primeiro e o último ponto. Não vou tirar os pontos, porque o meu gráfico é de... os marcadores, porque o meu gráfico é de 10 em 10. Então, já fica ali para me ajudar a contar as repetições do meu gráfico. Já volto aqui quando eu terminar essa primeira carreira. A partir de agora, vamos começar o gráfico propriamente dito. Fiz a montagem, mais uma carreira. Vamos começar o gráfico na carreira 1. No gráfico está indicando aqui desse lado a cor clara, a cor secundária. A cor secundária eu escolhi como a cinza. E a cor principal, a amarela. Então, vamos tecer a carreira número 1. A carreira número 1 diz 2 pontos em cinza. O amarelo vai ficar aqui paradinho no início da volta. Deixo uma ponta para eu fazer acabamento depois. E vamos tecer 2 pontos em cinza. O terceiro ponto, ele diz que a cor principal, e essa letrinha Vzinha significa passar sem fazer com o fio atrás. Mais 2 pontos em cinza. Mais um Vzinho na cor principal significa 1 ponto sem fazer na cor principal. E 4 pontos na cor cinza. 1, 2, 3, 4. Vou repetir essa sequência. Deixa eu passar um zoom aqui. Vamos lá. 1, 2 pontos em cinza. Um ponto sem fazer com fio atrás. 1, 2, 1 ponto sem fazer com fio atrás. 1, 2, 3, 4. Vou repetir isso por toda a volta, até chegar aqui no início da carreira. É dessa forma, o ponto sem fazer, que vai formando o desenho. Cada vez que você tiver um V no gráfico, é um ponto sem fazer, da cor anterior. Volto aqui a hora que eu tiver terminado a segunda carreira. Carreira número 1 e 2
são exatamente iguais. Cheguei no final da primeira carreira, da primeira volta, vou repetir a mesma sequência da primeira carreira para a segunda carreira. Ao final da segunda volta, você vai começar a terceira volta do gráfico. A terceira volta do gráfico tem um quadradinho aqui na barra guia, dizendo que é cor principal. Nossa cor principal aqui é amarelo. Então, vou deixar a cinza, esperando o momento dela ser trabalhada, e agora vou trabalhar com a cor amarela. Para cruzar os fios, eu passo ele por baixo do fio cinza, para daí começar a trabalhar com o amarelo. Aí eu vou cruzando os fios enquanto eu trabalho. Ali na carreira 3, está dizendo que eu tenho 3 pontos na cor principal. E aqui eu tenho 2 pontos sem fazer. 2 sem fazer com o fio atrás. Mais 5 pontos na cor principal. 4, 5. Passo o marcador e começa a repetição de novo. 1, 2, 3, 1, 2 sem fazer. 1, 2, 3, 4, 5. Vou repetir a carreira número 3 do gráfico na carreira 3 e 4. Terminei a carreira número 4. Aqui eu tô com um cabo de 40 centímetros e para essa medida de pontos, ele cabe a quantidade exata de pontos ali, eu consigo trabalhar sem problema nenhum. Quem não tiver pode usar uma de 60, uma de 80 ou de 100 e usar o laço mágico. Na carreira número 5, desse lado aqui, tá dizendo que a cor secundária. E então vou trocar pro fio cinza por baixo do amarelo e por cima para cruzar os pontos no avesso. As pontinhas ficam para baixo. E vamos lá trabalhar então a carreira número 5. Passei o marcador de início. Tô dizendo aqui que eu tenho que passar um ponto sem fazer. Um ponto sem fazer com fio atrás. Um meia na cor secundária, um sem fazer com fio atrás. 1, 2 meias, um sem fazer com fio atrás. Um meia, um sem fazer, 2 meias. Vamos repetir essa sequência? Um sem fazer, um meia, um sem fazer, 2 meias, um sem fazer, um meia, um sem fazer, 2 meia. Aqui eu tenho a sequência da carreira 5 do gráfico. Vou repetir na carreira 5 e na carreira 6. Próxima carreira, carreira 7. Na carreira 7, eu vou trabalhar com o amarelo. Passo ele por baixo do fio que eu estava trabalhando e vou tricotar. São 8 pontos em amarelo, 8 pontos em amarelo e 2 sem fazer. 8 pontos em meia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 2 sem fazer, com o fio atrás. Mais uma repetição, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, um sem fazer,
2 sem fazer. Vou repetir essa sequência na carreira 7 e 8. Uma dica que eu vou dar para vocês aqui é o seguinte: quando eu tô trabalhando com agulha de bambu, o meu ponto ele é naturalmente mais apertado. Então, o que que eu faço? Na agulha, tô fazendo um trabalho circular. Essa agulha, ela só serve para apoiar os pontos e para eu descarregar os pontos para a agulha da direita. Então, o que que eu faço? Essa agulha eu coloco um número bem menor. A agulha que eu tô trabalhando é 4,5. Aqui eu coloquei uma agulha 3,25. Então, a agulha que vai medir meus pontos é a 4,5, tá na mão direita. E a agulha que vai descarregar os pontos, ela ajuda a deslizar melhor os meus pontos. Eu faço isso quando eu tô trabalhando em circular e não em tricô, que vai e vem. No tricô mosaico, como é que eu faço para contar os pontos e saber se eu tô na carreira par ou ímpar, se eu tô na carreira certa? Eu trabalho 2 carreiras com cada cor. Então, meu desenho vai ser formado com 2 pontinhos, ó, 2 vezinhos de cada cor. Veja no amarelo que é mais fácil. Ó, 1, 2. Aqui, ó. 2 vezinhos. 1, 2 vezinhos de cada cor. Então, aqui, ó, do lado, se eu for olhar, aqui, eu tenho 2 pontos do cinza e 1 do amarelo. Então, aqui, nesse momento, na agulha, eu tenho uma carreira do amarelo, tenho que terminar mais uma carreira do amarelo. Assim, eu consigo contar se eu já fiz as 2 carreiras do ponto, do mosaico, ou se ainda tá faltando. Carreira número 9, na cor secundária. O primeiro ponto já é um ponto sem fazer, com o fio atrás. Vou tecer 6 pontos com a cor secundária. Um ponto sem fazer e 2 pontos em meia. Observe que o ponto que vai passar sem fazer, ele é em menor quantidade. Eu nunca vou passar sem fazer mais de 3 pontos. Então, se você está em dúvida, essa carreira é cor principal ou cor secundária? A maior quantidade de pontos aqui, ó, é os quadradinhos em branco. Então, é a cor secundária. A menor quantidade de pontos é o quadradinho pintado. Então, é o ponto sem fazer. Que alguns gráficos não vêm o Vzinho. Mais uma repetição da carreira 9. E vou fazer a mesma sequência na carreira 9 e 10. Um sem fazer, mais 2 em meia. Tenho aqui a carreira 9 e vou fazer a mesma coisa na carreira 10. Carreira 11, 8 pontos em meia, com o fio amarelo, porque na guia tá me indicando o fio principal. 8 pontos em meia, com fio amarelo, e 2 pontos sem tecer com o fio atrás. Novamente, 8 pontos em meia com a cor principal. 1, 2, sem tecer com o fio atrás. Carreira 11 e 12 nessa sequência. Tô aqui tecendo essa sequência da carreira 12 igual à carreira 11 e pensando, eu gosto muito do laço mágico, do laço prático. Porém, se eu tenho
um kit disponível com agulha, com o cabo de 40, por que eu não vou usar? Vou usar sim. Meu trabalho fica confortável e minhas mãos mais descansadas. As ferramentas adequadas dá ainda mais prazer nas manualidades que eu gosto de fazer. Para tecer a carreira 13, ela é igual à carreira 5. Fio secundário, passo por baixo do que eu estava tecendo para cruzar os pontos e vamos tecer. Primeiro ponto, sem fazer com fio atrás. Segundo ponto, 1 meia, sem fazer, 2 meia, 1 sem fazer, 1 meia, 1 sem fazer, 2 meia. Essa carreira ela é um pouquinho chatinha, que ela tem uma sequência um pouquinho maior. 1 sem fazer, 1 meia, 1 sem fazer, 2, 1 sem fazer, 1 meia, 1 sem fazer, 2 meia. Vou repetir essa sequência na carreira 13 e 14. Aqui mais uma vez, 2, meia no final. O que eu estava dizendo para vocês com relação ao kit, no kit de agulhas da Clover, como elas são agulhas curtas, eu tenho as agulhas, o cabo de 40. Então, por que eu não vou usar se eu tenho ela disponível? Se você não tem, com certeza, vai fazer com cabo de 80, de 100 e usar o laço prático. Apesar de eu gostar do laço prático, do laço mágico, nesse momento aqui com 80 pontos na agulha, olha a facilidade que eu tenho de usar um cabo menor. Aí tá a vantagem de você escolher um bom kit, de você saber qual é o melhor kit para você usar. Se você sempre faz essas circunferências pequenas, como gorros, como golas, aí vale a pena investir num kit como esse, que ele é tão completo e tem o cabo de 40. Alguns kits não tem esse cabo porque as agulhas são mais longas, agulhas de 12 centímetros, você jamais vai conseguir usar o cabo de 40, porque ela não fecha o círculo, ó. Ela não fecha esse círculo pequeno. Vamos seguir aqui, então, pela carreira, a mesma sequência, pela carreira 13 e 14. Tô chegando aqui no final da carreira 13. Nas carreiras ímpares, eu tenho que olhar para o gráfico. Nas carreiras das pares, eu apenas acompanho o que já tem na agulha. Essa é a facilidade do tricô mosaico. O que já está na agulha, é só acompanhar. Voltamos na carreira número 15. Na carreira 15, vamos trabalhar a última carreira do gráfico em amarelo, na cor principal que você escolheu. Então, eu tenho ali 3 pontos na cor em meia, 1, 2 sem fazer. São mais 5 pontos em meia na primeira repetição. 3 meias, 2 sem fazer, 5 meia. Novamente, 1, 2, 3,
1, 2, sem fazer. 1, 2, 3, 4, 5 pontos em meia. Vou repetir essa sequência nas carreiras 15 e 16. O que eu gosto dessas agulhas aqui, elas são extremamente confortáveis e as pontas delas são muito lace para uma agulha de bambu. Raramente vocês vão encontrar agulha de bambu tão pontudinha quanto essas agulhas da Clover. São bambu de primeira qualidade. Aqui no Brasil, vocês ouvem falar muito da Tulip, porque é a mais vendida. A Clover não fica nada atrás da Tulip. Elas são, ó, elas têm o giro livre, ó. O cabo nunca vai sair da agulha. Nunca. Tô trabalhando aqui com ela e ela não desrosqueia porque tá bem apertadinho. Nas lives que eu já fiz de agulha de intercambiáveis, vocês devem lembrar que eu já apresentei esse kit e dei a dica muito importante para todas as agulhas de madeira, bambu, até mesmo de metal, guardar um pacotinho de sílica dentro, porque você mantém o material seco. Mantendo o material seco, ele não enferruja, ele não sei, dá zinabre. Nunca vi isso nas agulhas de metal, mas por via das dúvidas é melhor a gente se precaver, lembrando que gastou uma fortuna nesses kits de agulha intercambiáveis. Carreira 16, exatamente igual, não preciso nem olhar, é só acompanhar os pontos aqui, ó. Eu vou tecer o que é amarelo e vou passar sem fazer o que é cinza. Essa é a última carreira do gráfico, da primeira repetição do gráfico. Dessa forma, eu já tenho meu primeiro desenho completo. Vou repetir esse desenho, esse gráfico, mais 2 vezes. No total, são 3 repetições para ficar igual essa bolsinha que tá pronta. São 3 gráficos de 16 carreiras. E na última repetição, você vai parar na carreira 14 do gráfico. A carreira 15 e a carreira 15 vai ser inteirinha em meia, não vai passar esse daqui, vai ser inteirinha em meia. E a carreira 16 será o arremate. E aí está pronta a sua peça. Você pode depois fazer um forrinho de costura e colocar o zíper. Eu tenho máquina de costura, mas preferi costurar à mão. Peguei um pedaço de algodão cru que eu tinha aqui, fiz pontinhos à mão para fechar as laterais, sem técnica alguma. Você pode encontrar técnicas de como colocar forro em bolsa, essas coisas em tutoriais de crochê, em tutoriais de bolsa. Aí você lá vai ter o tutorial de como colocar o zíper e de como colocar o forro. Então, eu não vou mostrar nesse vídeo porque Deus o livre, a minha mãe, que é super costureira, ela assiste e vai ver que eu fiz alguma gafe.
Aí eu vou ter que prestar contas para ela. Ela vai falar assim: aonde é que está o curso de costura que eu paguei para você? Já pensou? Que vexame? Então, aqui eu tenho a minha primeira repetição do gráfico, tá? Ele começa aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Essa linha em amarelo é essa daqui. Essa linha em amarelo aqui são esses pontos aqui. E vai até aqui, antes da próxima linha amarela. Então, aqui eu tenho uma repetição do gráfico, altura de 16 pontos. Para ficar igual essa daqui, você vai fazer aqui. 1, 2, 3. Então, aqui seria a 15ª carreira. Então, o que eu fiz? Eu parei na 14, a 15 eu teci inteira em meia, a 16 eu fiz o arremate. O forrinho, bem simples, ó, um forrinho simples, tá costurado à mão, tá? Pontinhos atrás, ó, pode ver que todo esse arremate aqui é à mão, ó. Prendi o zíper também com pontinhos atrás, eu desfiei esse fio aqui, ó, que esse fio dá para desfiar. Eu desfiei ele e usei ele mesmo para costurar aqui, porque eu não queria que aparecesse no direito. Aqui aparece, ó. Mas aí depois você pode pôr mais uns pontinhos aqui, ó. Se pregar primeiro o zíper, depois não vai aparecer esse detalhe. Tá? É uma coisa que eu preciso conferir na próxima peça. Aqui tem mais uma, só falta o forro e ficou dessa forma, ó. Mas a 15ª carreira toda em meia, a 16ª é o arremate. Eu arrematei com uma agulha um pouquinho menor, porque ela estava fazendo isso aqui, ó, ela estava esticando no arremate. Então, para esse caso, eu quero que ela fique reta, eu peguei, eu teci com a 4,5 e o arremate eu fiz, se não me engano, com a 3,75, para ela não ficar virando. Então, aqui nessa daqui falta o forro, falta fazer os arremates, tá? Você vai costurar aqui a base, tá? Acho meio bonitinho, porque senão ela fica torta, fica sobrando pontos de um lado, ó. O meio, opa. O meio, ele vai ser exatamente aqui, ó. Se quiser, já antes de terminar, você marca aqui e vai ser exatamente uma coluna de pontos igual a essa desse lado de cá, ó. Vai ser aqui o meio. Então, você marca exatamente o meio certinho, para não ter perigo de costurar errado. Costura do avesso, tá? Você pode deixar uma ponta aqui maior para costura. E aí faz os arremates do zíper e do forro. E aí você tem uma bolsinha como essa para dar de presente de Natal. A ideia é você brincar com as cores. Aqui o amarelo é secundário, aqui o amarelo é principal. Olha como já dá uma diferença. Então, aqui o preto é principal. Posso colocar o branco como cor principal. Fica a seu critério brincar com as cores. Você pode mudar de cor também para que essa linha aqui seja de outra cor. Colocar uma terceira cor ali. Aí você vem aqui no gráfico e coloca uma terceira cor aqui ou aqui. E aí fica a seu critério brincar com as cores e ter vários modelinhos. Fizer 2 repetições, você vai ter um estojinho um pouquinho menor. Se fizer menos pontos, você vai ter uma bolsinha também menor. E aí você brinca como você achar melhor, como você quiser, para ter um presentinho muito legal de Natal para alguém que você gosta. Gostou da ideia?
curta, compartilha com os amigos nas redes sociais, se inscreva no canal e a receita tá lá no Instagram e vai estar também no meu canal do Ravelry. Lá você pode fazer o download do PDF e vai estar disponível para você baixar quantas vezes quiser. Essa receita vai ficar gratuita para sempre. Talvez só até o ano 2583, porque até 2584 eu não garanto se vai estar disponível para vocês ou não. Beijo, gente! Muito obrigada por assistirem até agora. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.